Oiê, tudo bem? A história que eu vou contar hoje vai ser de um jeito diferente. Ela se chama Por que Te Amo e é de Max Lucado. Vamos lá? Por que Te Amo, de Max Lucado. As ilustrações são de Mitchell Haynes e a editora é United Press. Esse livro é dedicado às crianças especiais. Há muito tempo, numa terra distante, diferente de qualquer outra que você já viu, vivia um sábio chamado Shaddai. Ele era um homem grande, com um terno coração. Tinha olhos azuis brilhantes e uma barba longa e cheia. Quando Shaddai ria, o que fazia com frequência, suas bochechas iam apertando os olhos, até que estes se tornavam duas meia-luas de pura alegria. Quando cantava, o que fazia frequentemente, tudo à sua volta parava para ouvir. As grandes árvores se inclinavam, esquilos, borboletas e pássaros faziam uma pausa. Até as crianças se viravam quando ouviam sua voz. E como não fazer isso? Era para elas que ele cantava. Shaddai tinha construído uma aldeia maravilhosa para as crianças. Era mais encantadora do que qualquer criança pudesse imaginar. As crianças mergulhavam na lagoa azul celeste. Elas gritavam enquanto subiam alto e se balançavam penduradas nos galhos das macieiras. O sol nunca parecia ir embora cedo demais. E a noite fresca sempre trazia sossego e paz. E o mais importante, Shaddai sempre estava por perto. Quando Shaddai não estava na campina nem no pomar com as crianças, estava na oficina com outras crianças. Elas adoravam ficar com Shaddai enquanto ele trabalhava. Gostavam de sentir o cheiro da serragem e ouvir sua canção. Elas se reuniam em torno de Shaddai e uma de cada vez pressionava suas mãozinhas lisas contra as grandes e fortes mãos de Shaddai. Todas as noites, ele reunia as crianças no gramado e lhes contava histórias. Elas ouviam fascinadas enquanto Shaddai ou seus olhos sonolentos permitiam. As crianças amavam Shaddai e Shaddai amava as crianças. Ele conhecia cada uma pelo nome e sabia tudo sobre elas. Conhecia o amor de Lucy pelos pássaros, o medo de Orlando do escuro, sabia que Renata era amável e Luiz tímido. Ele sabia que Paladin era curioso. Quando uma das crianças chamava por Shaddai, ele parava o que estivesse fazendo e se voltava para atendê-la. Havia em seu coração uma gigante forma de amar. E havia também uma centena de fios que o ligavam a cada uma daquelas crianças. E Shaddai amava todas igualmente. Por isso que ele construiu o muro. O alto muro de pedra cercava a aldeia. Shaddai o tinha construído empilhando pedra sobre pedra. O muro era bem alto, mais alto do que Shaddai. Mesmo que ele estivesse esticando os braços o mais alto que pudesse, ainda assim ele não conseguiria tocar o topo do muro. Ele gastara dias e dias na sua construção, e enquanto construía, não cantava. Do lado de fora da aldeia ficava uma floresta muito perigosa. Enquanto levantava o muro, Shaddai sempre parava para examinar com atenção as sombras que ficavam do lado de fora. Espinhos cruéis, feras selvagens, abismos misteriosos enchiam a escuridão da floresta. Aquilo não era lugar para as crianças que Shaddai amava. Do outro lado do muro é perigoso. Vocês foram feitos para a minha aldeia, não para a terrível terra lá fora. Fiquem comigo, aqui é seguro. Mas, em seu coração,
Shaddai sabia que era apenas uma questão de tempo. No dia em que pôs a última pedra no muro, Shaddai retornou à sua oficina, pegou um longo ramo de madeira macia, sentou-se em seu banco e esculpiu uma vara. Eu estarei pronto, pensou consigo mesmo. Algum tempo depois, um menino entrou correndo na oficina de Shaddai. A agitação do garoto lhe causou interesse. Num único movimento, pôs seu martelo de lado e virou-se. O que é, Paladin? Quase sem respirar, em frases interrompidas, o menino contou que tinha encontrado um buraco no muro. Alguém poderia passar por ele. Shaddai puxou um banquinho e sentou-se. Paladin, meu filho, eu sabia que seria você. Diga-me, como você o achou? Eu estava olhando ao longo do muro, procurando por um... Buracos? Paladin parou admirado ao ver que Shaddai já sabia. Sim, eu estava procurando buracos. Assim você poderia ver a floresta lá fora, não é, meu filho? Eu estava curioso, Shaddai. Queria saber por que você não nos deixa ir lá. E o que há de tão mal naquele lugar? Shaddai fez um gesto chamando o menino para perto. Quando o Paladin se aproximou, ele tomou a sua pequena face nas mãos e levantou-a de modo que o menino pudesse olhar diretamente em seus olhos. A insistência daquele olhar fez gelar o estômago de Paladin. Ouça-me, Paladin, as terras lá fora não são para você, nem para mim. Uma excursão pela floresta lhe faria muito mal. Você não foi feito para aquelas terras. Deixe que os seus pés o levem a muitos lugares onde você possa ir. Não há um lugar onde você não possa. Se você sair daqui, não achará o caminho de volta. Então você vai tapar a fenda, né? Perguntou o Paladin. Não, Paladin, deixarei a fenda porque eu amo muito vocês. Mas você disse que não quer que a gente saia daqui. Não quero que vocês saiam, Paladin. Quero que fiquem comigo, mas fiz a abertura quando construí o muro. Mas se você não fechar aquele buraco, as crianças poderão sair. Eu sei, Paladin, mas quero que as crianças fiquem porque querem ficar e não porque têm que ficar. Paladin não entendeu. Sentindo-se pouco à vontade, retirou-se. Precisava pensar sobre o que o Shaddai tinha dito. Então, Paladin confuso, parte dele desejava a segurança da oficina de Shaddai e outra parte atraía em direção ao muro. Ele tornou a olhar para trás, dentro da oficina. Shaddai agora estava de pé, sem se mover, parado. Sua grande mão estendeu-se para o menino, mas Paladin afastou-se rapidamente, como se não quisesse ver. Caminhou o mais rápido que podia, a princípio sem rumo certo, mas depois, propositadamente, em direção ao muro. Então, Paladin pensou em se afastar rapidamente, prometendo para si mesmo não chegar perto demais do muro. Vou dar só uma olhadinha. As perguntas vieram tão rápidas quanto os seus passos. Por que eu quero fazer o que o Shaddai não quer que eu faça? Por que eu sou tão curioso? É tão errado assim eu querer ver o que tem do outro lado do muro? Então Paladin chegou perto do buraco. Sem parar para refletir, ele se deitou de bruços e se contorceu através da brecha, o suficiente para fazer-se passar para o outro lado. Darei apenas uma olhadinha, disse consigo mesmo. O que poderia haver de errado nisso? Shaddai contou que fez o buraco porque nos ama. Eu quero saber o que ele está escondendo de mim. Como se os seus joelhos se movessem por eles mesmos, Paladin rastejou mais um pouco e logo estava do outro lado do muro. Lentamente pôs-se de pé. Por alguns segundos não pôde se mexer. Ficou pensando
vendo se alguma coisa poderia causar medo. Então, nada aconteceu. O menino relaxou os ombros e suspirou. Não é tão mal. É até agradável aqui fora. O que deixa Shaddai tão preocupado? Paladin começou a achar que poderia andar pela floresta. Os ramos estalavam embaixo dos seus pés descalços e ele caminhava. As flores eram cheirosas, perfumavam o ar. Ah, eu não vejo nenhuma criatura assustadora aqui. As árvores eram tão cheias de galhos que ele mal poderia ver o céu. Apenas alguns passos para dentro do bosque e ele disse em voz alta, só para ver como é, vou andar só mais um pouquinho. Agora, uma dúzia de passos. Então, Paladin parou. Ele gostou da selva. Não há nada a temer. Pela primeira vez em sua curta vida, ele acreditou que Shaddai estava errado. Espere só até eu contar aos meus amiguinhos. Então, ele se virou para voltar através do buraco do muro. Mas o buraco havia desaparecido. Passos numa direção e noutra, mas nada. De repente, ouviu um estranho ruído na floresta. Atrás de si, virou e não viu nada. Olhou para dentro da floresta e agora aquele bosque estava longe de parecer amigável. Era escuro e ameaçador, como se estivesse a ponto de destruir Paladin. Desesperadamente, o menino examinou o muro. Ele não conseguiria escalá-lo, não podia atravessá-lo, não havia caminho para casa. Se você sair daqui, não achará o caminho de volta. Ele se lembrava das palavras de Shaddai. Os olhos do menino se arregalaram de medo. Ele sentou-se no chão, apertou os joelhos contra o peito e chorou, chorou, chorou. Encolhido ali, solitário, assustado, Paladin lembrou-se de algo mais que Shaddai sempre dizia. Eu amo muito vocês. Ele o amaria suficiente para vir procurá-lo? Ele me ouviria se eu chamasse? Shaddai, 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 sinto muito não ter atendido o que você dizia. Por favor, venha me ajudar. A súplica de Paladin tinha sido ouvida por aquele que o amava antes mesmo que ele tivesse falado. Quando o menino deixara a oficina, o construtor já tinha passado a vigiá-lo quanto pôde. Quando Paladin estava fora de sua vista, Shaddai voltava para não retornar ao seu trabalho, mas para tirar o avental. Pendurou as ferramentas na parede, pegou o cajado e foi atrás do menino. Antes mesmo que Paladin se aproximasse do muro, Shaddai já tinha deixado a oficina. Antes mesmo que Paladin pedisse socorro, Shaddai já estava a caminho para ajudá-lo. Antes mesmo que o buraco do muro fosse fechado, Shaddai já tinha aberto outro. Suas fortes mãos arrastavam as rochas para fora até que ele pudesse olhar para dentro da floresta. Com o cajado ao lado, Shaddai rastejou através do buraco, deixou a aldeia que construíra e saiu em busca do menino. E finalmente ele o encontrou.